Adraque Lima, acadêmico de Educação Física, e hoje estarei tratando sobre o tema coronavírus, bem como a sua origem, o diagnóstico, o tratamento e também os impactos que ele tem causado durante os últimos meses, desde o seu surgimento. Então vamos lá para a gente entender o que seria coronavírus, começando com a palavra corona. Corona faz alusão à palavra que vem do latim, que significa coroa, ou seja, coroa significa corona, daí o nome coronavírus atribuído ao vírus. Esse vírus até então era desconhecido, uma vez que existem vários outros tipos de coronavírus, mas esse em especial ainda não era conhecido pelos cientistas e pelos médicos. Então, o coronavírus é uma doença que está relacionada ao nosso sistema respiratório, ou seja, ele é agravante ao nosso sistema respiratório, prejudicial ao nosso sistema respiratório. Se, em caso, a doença se desenvolver no seu quadro mais grave, ocorre o risco da pessoa ficar entubada ou de até mesmo precisar de uma UTI no centro hospitalar. Os sintomas mais comuns do coronavírus são a febre alta, dificuldade para respirar e a tosse muito seca. Se a pessoa apresentar esses sintomas, ela deve de imediato procurar uma unidade de saúde onde ela será encaminhada para fazer os testes necessários para ver se o teste para o coronavírus dá positivo ou não. O surgimento do coronavírus se deu na cidade de Wuhan, na China, onde pesquisas foram realizadas com relação à comercialização de produtos oriundos da pesca e também dos animais selvagens que eram comercializados no mercado. A partir daí começaram a ser realizadas pesquisas com base na pneumonia grave que alguns pacientes estavam apresentando no período de 1 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Essas pessoas procuraram, hospitais apresentando os mesmos sintomas. Daí foram o passo inicial para se dar as pesquisas com relação ao novo vírus que estaria afetando a população local. Pesquisas realizadas entre 4 vendedores dali do comércio local apontaram que os 4 apresentavam o mesmo vírus, ou seja, e também os mesmos sintomas relacionados ao vírus. A partir daí, o comércio teve de ser fechado. No grupo de risco relacionado à Covid-19 estão presentes os seguintes: pessoas com diabetes, pessoas que apresentam já doenças crônicas, pessoas obesas, pessoas mais velhas, com idade aí entre 60, 70 e 80 anos, elas estão aí propícias, estão incluídas no grupo de risco para a Covid-19. E é claro que uma atenção maior é voltada para essas pessoas de uma possível vulnerabilidade com relação ao vírus, uma possível recaída com relação ao vírus. O vírus ele vai se atentar a pessoas mais velhas. A doença vai atingir a sua fase mais agressiva em pessoas mais velhas, ou seja, é muito mais perigoso para a pessoa mais velha do que para um adolescente, uma vez que o adolescente ele pode ser o transmissor da doença, mesmo que não apresente os sintomas, ele pode estar aí colocando a vida de alguém em risco, a vida de um parente, a vida de um amigo, a vida de um tio, sobrinho. Ele pode estar, colocando em risco a vida dessas pessoas, mesmo sem apresentar os sintomas. Pessoas que não apresentam sintomas podem ser consideradas os hospedeiros do vírus, ou seja, é muito difícil a gente saber se a pessoa está contagiada.
se ela não fez o exame, se ela não fez o teste para a Covid-19 e apresenta o vírus mesmo assim. Ela se torna um risco tanto para a população quanto para pessoas ali que estão próximas a ela. Então, é necessário que seja efetuado o teste em todas essas pessoas para que nós possamos evitar o contágio e, é claro, para que nós precisamos evitar o número mínimo de mortes possíveis. Temos também exemplos que estão relacionados à família do coronavírus. Nós temos o MERS e o SARS-CoV. O que seria o MERS-CoV? Ele seria a síndrome respiratória do Médio Oriente. E o SARS-CoV seria a síndrome respiratória aguda grave. Mas o SARS, em comparação ao SARS-CoV-2, nós temos aí a capacidade de 70% de compatibilidade entre os dois. Porém, a agravante do SARS em relação ao SARS-CoV-2 ela é maior, mas também temos o nível de contaminação do SARS-CoV-2, que ele é mais elevado e se propaga muito mais rápido. Em relação a tratamentos que estejam ligados a medicamentos que vão ajudar na recuperação contra o coronavírus, nós temos exemplos como a hidroxicloroquina e também temos a ivermectina, só que ainda não está comprovada a sua eficácia como se fosse uma vacina para a prevenção do coronavírus, mas os mesmos ajudam na recuperação do paciente e, é claro, ajudam aí no fortalecimento do sistema imunológico da pessoa. Dessa forma, nós estamos também aderindo a práticas como a vacinação em massa da população, evitando assim um lapso maior de casos como o de uma gripe comum. Dessa maneira, nós podemos estar evitando o contágio entre as pessoas e também vamos estar protegendo não só as pessoas normais, como também os profissionais de saúde que estão na linha de frente, na linha de combate contra o coronavírus. Muitos pacientes têm optado pelo tratamento feito em casa, uma vez que o sistema de saúde não oferece as condições básicas e essenciais para o tratamento da doença da Covid-19. Dessa forma, o tratamento feito em casa muitas das vezes se torna mais eficaz do que o tratamento feito na companhia do profissional de saúde, mas isso se dá muito em relação à falta dos equipamentos e dos materiais essenciais que um profissional de saúde precisa, como já foi dito anteriormente. Então, esses pacientes que optam pelo tratamento em casa são pacientes que não apresentam o estado avançado da doença, ou seja, não apresentam o estado grave da doença, em que eles teriam que precisar de um respirador ou talvez precisasse de uma UTI, de um leito aí que daria todo o suporte necessário para a sua recuperação. Dados apontam que o transmissor da Covid-19 seria o morcego e o hospedeiro seria um animal chamado pangolim. Ele seria o hospedeiro e transmissor, uma vez que pesquisas realizadas através dos genomas do pangolim apontaram que 99% do seu genoma seria idêntico ao da Covid-19, ou seja, esse animal estaria relacionado aí 99% com o vírus transmissor da Covid-19. Então, ele seria aí um dos principais portadores da doença. O distanciamento social foi visto como uma das medidas mais eficazes ao combate da propagação do vírus, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Através dessa medida, os governos instalaram aí medidas que ajudariam a população a não se infectar com o vírus, mas
Diante dessa situação, temos também as agravantes, ou seja, temos também os problemas que são gerados em decorrência da pandemia, que seriam problemas não só econômicos, como também problemas emocionais, justamente pelo fato da pessoa estar isolada, da pessoa não poder manter contato com outras pessoas. Isso acaba aí ocasionando uma lesão não só no lado econômico, como também no lado emocional da pessoa. O sistema de saúde, com relação à expansão do Covid-19, nós temos problemas aí gerados durante a pandemia, que é a sobrecarga do sistema de saúde, a alta demanda no atendimento a pacientes graves da Covid-19. Dessa forma, o governo está criando instalações que possam aí proporcionar um melhor atendimento ao paciente da Covid, tendo em vista que nessas unidades, nessas instalações, possuem leitos que darão aí auxílio para o melhor desempenho no tratamento do paciente, visando uma melhoria no quadro respiratório e também no quadro evolutivo do paciente, sem que a doença pode se agravar ou também que esse paciente possa vir aí a óbito. Como nós estamos falando de um vírus invisível que não se tem tanto conhecimento, é muito difícil que nós possamos aí evitar um alto contágio na população. É muito difícil que possamos evitar a sobrecarga do sistema básico de saúde, principalmente pela falta da infraestrutura necessária. É muito difícil que nós possamos estabelecer o não contato com as pessoas com quem gostamos. Diante dessa situação, o mais indicado possível é que tenhamos a consciência de que o vírus, ele não é uma simples gripe. O vírus, ele ataca as pessoas com menos imunidade. O vírus, ele ataca pessoas que possuem as doenças aí vistas como doenças crônicas, gestantes também estão aí na lista das pessoas que podem estar no grupo de risco, principalmente os mais velhos. É muito importante que nós nos atentemos para os cuidados com as pessoas mais velhas, uma vez que nós estamos falando de pessoas humanas, de pessoas que com certeza possuem um valor aqui na Terra. Por fim, é muito importante deixarmos aqui claro que possamos seguir as recomendações atribuídas pelos profissionais da saúde. Recomendações essas que irão ajudar não só na prevenção do vírus contra nós mesmos, como também irá prevenir outras pessoas que podem estar em situação de risco em relação ao Covid-19. Essa apresentação teve como objetivo conscientizar e também falar um pouquinho sobre a agravante, sobre o problema estabelecido pelo coronavírus. Diante do quadro em que estamos vivendo, é muito importante que você siga as recomendações dos profissionais da saúde. Elas vão estar servindo não só como apoio para a sua prevenção, como também estarão servindo de apoio para a prevenção de outras pessoas que precisam.